Nos ouve e nos assiste na Brado Rádio, hora 360, segunda edição. Hoje é sexta-feira, dia 4 de dezembro. Estamos chegando no Natal, hein? Na minha opinião, o melhor mês do ano. Vamos conversar agora com uma figura fantástica, né? Ele é o Arley Mendes, trabalha com arte, fotografia. Arley, você nos ouve? Boa noite. Boa noite, ótimo. Tá me ouvindo bem? Olha só, muito bem, graças a Deus. Olha a vista, a bancada do Arley, a lá Olavo de Carvalho, né? Igualzinho, parece que é cenográfico. É cenográfico? É um chroma key? É um chroma key? Pô, não era pra você falar, era... não! Eu pensei que era mesmo. Não, hoje é a noite da zoação. Timóteo zoando para um lado, o entrevistado zoando a gente de outro. Sextou mesmo, né, velho? Sextou. É isso aí. Ô, Arley, parabéns, viu, cara? Que estante bonita aí. Você já leu todos os livros? Obrigado. Foi um presente de um amigo, porque eu não tenho condição de fazer uma estante tão bonita dessa, ficava tudo empilhado. Aí cheguei aqui em Vitória da Conquista, um amigo falou, não, cara, a gente precisa fazer alguma coisa aí. E aí ele fez isso aí pra mim, foi um presentão. Obrigado, Herbert. Valeu. Ô, Arley, vamos conversar. Você é fotógrafo, né? Trabalha com arte. Diga o seu currículo aí no ar, por favor. Sim, cara, eu estudei economia e estudei história, né? Mas hoje eu trabalho com fotografia, sobretudo fotografia documental, é minha área. Né? Eu faço documentários com fotografia, fotodocumentarismo. Né? E evidentemente a gente fica muito ligado à arte aí. É isso que eu trabalho hoje, mas já trabalhei também com o mercado financeiro, sobretudo mercado previdenciário, enfim. Versátil, né? Ô Arley, deixa eu te perguntar, nos dias de hoje a arte ela serve como panfleto ideológico, né? Você vai num museu, você vai numa exposição artística, nós vimos aí há alguns anos o que aconteceu, né? Aquelas exposições ridículas patrocinadas pelo Banco Santander, tudo tem agenda ideológica, tudo tem camadas ideológicas. Como é que o cidadão conservador, o homem natural, sem ideologia, ele deve entender o que é belo, o que é de fato bonito, verdadeiro, como o Roger Scruton explica muito bem no seu livro? Como é que você que trabalha com isso, eu gostaria que você explicasse como é que o cara de direita, o conservador, o homem real, ele deve discernir entre panfleto ideológico e o belo, o que é real, bonito de fato? Timóteo, não é uma tarefa tão fácil nos dias de hoje, tá? Por que isso? Porque, primeiro que toda produção artística, todo o processo de criação artística, ele tem muito a ver com um tipo de filosofia. Por que isso? Porque o homem fala daquilo que transborda do seu coração. Então, tudo que um homem produz é aquilo que está cheio o coração dele. Então, como você citou o Scruton, eu gosto muito do Scruton porque ele tem duas vertentes, que é a teoria da percepção dele, isso é bem original no Scruton, que ele diz que existem duas formas de o homem perceber as coisas, né? Uma das formas é a percepção imediata e a outra forma é a percepção imaginativa. Então, o que é a percepção imediata? A percepção imediata é aquilo que a gente vê, de repente, que a gente sente, que a gente toca, aquilo que chega aos nossos ouvidos, enfim. E a percepção imaginativa não são os primeiros sentidos, é aquilo que a gente pode transcender aos primeiros. Então, daí que a gente já percebe que um animal tem percepção imediata, porque um cachorro consegue perceber a comida, enfim, o leão pode perceber a presa, né? Mas o animal não tem percepção imaginativa. Você não consegue colocar, por exemplo, um cachorro diante de um quadro abstrato, que não é abstrato, né? Porque a gente está vendo as cores, mas ele não consegue fazer um exercício de imaginar um rosto em um quadro abstrato. Mas nós temos essa capacidade. Mas aí tem um ponto muito grave, porque a percepção imaginativa ela deve ser formada. Se nós não trabalharmos no desenvolvimento da percepção imaginativa, a gente fica como um animal, percebendo as coisas no imediato, nas realidades imediatas. E aí ferra tudo porque a gente fica com um defeito de percepção muito grande. Então, respondendo agora à sua pergunta, o homem comum ele precisa entender que sem a formação, sem ele formar o seu imaginário, sem ele desenvolver um repertório que dê para ele substância para aumentar o imaginário dele, ele fica de fato deficiente. É só a gente lembrar, por exemplo, que o Leibniz
O professor Olavo cita ele num texto que ele diz assim, que a forma mais correta de a gente desenvolver a inteligência não é estudando filosofia, ou matemática, ou química, mas é a gente ver muitas imagens e ouvir muitas histórias. Ou seja, a gente precisa aumentar o nosso repertório de imagens, e sobre esse repertório, aí sim, a gente consegue desenvolver e perceber a realidade como ela nos apresenta de forma imaginativa, sem a primeira parte que o Scruton cita, que é a percepção imediata. Né? Então, realmente, hoje, nós temos um problema de percepção nossa, porque nós não tivemos essa formação, nós todos fomos formados no sócio-construtivismo, e eu acho que o Léo Pirão entende muito bem isso, porque ele trabalha com arte. Né? Eu acompanho você, viu, Léo, no Facebook, parabéns pelo trabalho. Então, eu acho que se nós não tomarmos conta que nós precisamos nos formar, de fato a gente vai ficar com uma deficiência de formação muito grande. Né? Então, é uma análise que nós precisamos fazer. Como é que eu enxergo a realidade? Que, inclusive, a realidade ela nem existe para o artista contemporâneo, né? Pós-moderno, não existe verdade. Né? Aliás, Kant dizia isso, que a realidade ela é inabarcável, você não consegue tocar na realidade. Aí eu faço a pergunta, eu vou jogar a pergunta para você, Léo. Poxa, se o cara ele está num processo de criação artística, né? E ele não acha que a verdade existe, que a verdade é relativa, poxa, então o que é que esse cara está produzindo? Ele está produzindo uma projeção subjetiva, porque a verdade não existe para ele. Né? Tratando a verdade. Exatamente, exatamente. Bom, Arley, boa noite, cara. Obrigado aí, tamo junto sempre. E você sabe, né, que hoje em dia essa coisa de arte, muitas vezes é modismo e essa coisa da panfletagem ideológica também existe, e às vezes as pessoas, né, por modismo, por estar ouvindo um arquiteto, ou por estar ouvindo um marchand, querem decorar a casa, querem colocar a casa mais bonita, acabam adquirindo obras de arte e não têm a mínima noção do que sejam, de como foi criado, de como foi concebido, do que significa aquela obra de arte. E isso pode ser muito perigoso. Né? E quais são, queria que você dissesse aí, quais são as armadilhas, os perigos de você adquirir uma obra de arte sem você ter a mínima ideia do que você está adquirindo? Eu costumo dizer que você comprar algo, sobretudo na arte, sem saber de onde provém, qual é a cosmovisão daquele artista, a probabilidade de você estar trazendo para o seu lar, que para nós é algo extremamente sagrado, de você estar trazendo lixo ideológico é altíssima. Porque a arte ela está em função da cosmovisão do artista. Né? Então, a forma como ele encara o mundo, evidentemente, aquilo ele vai transformar em arte, na produção artística dele. Então, o primeiro perigo poxa, você está levando para o seu lar, para a sua casa, para o que os seus filhos vão consumir visualmente aquilo ali, um lixo ideológico. E qual é, afinal de contas, o perigo disso? Qual é o perigo real disso? Se nós pegarmos aquele livrinho do professor Olavo, que é espetacular, Aristóteles em Nova Perspectiva, né? Ele desenvolve ali os 4 discursos de Aristóteles. Né? O discurso poético, para a tua audiência aí que está nos acompanhando, existem 4 formas de discurso. Né? Então, em Aristóteles, o primeiro discurso é o discurso poético, depois o discurso retórico, depois o dialético e depois o analítico. Né? Então, o discurso que tem mais efeito é, sem sombra de dúvidas, o discurso poético. Por quê? Porque o discurso poético, você não cria contraponto, você simplesmente participa daquela contemplação. Então, se você está vendo um quadro belíssimo, ou que você não entenda, porque a esquerda conseguiu fazer até isso, se o sujeito não entende aquilo ali, então é muito interessante. Aquilo é muito interessante. Então, você comprou uma obra de arte, está na sua casa, existe uma mensagem naquilo ali, a cosmovisão do artista está impressa naquele quadro ali, tá? E por que ela tem um efeito imediato sobre você? Porque ela não está discutindo com você. Não existe retórica e nem dialética. Porque se houvesse dialética e retórica, o sujeito podia discordar. Né? Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui é discurso analítico, né? A gente transita entre retórica ou não, mas não é discurso poético. No discurso poético, como deveria ser de uma novela, porque a Rede Globo perdeu a mão, então hoje ela saiu da poética e hoje ela faz inclusive retórica, ela está te convencendo, ela está mandando você tomar determinada ação, determinada atitude.
Então, no discurso poético, você é convidado a participar daquela contemplação. Eu diria que de forma subliminar, né? Então, é engraçado que eu fiz aqui em casa, a gente evita deixar os filhos no celular, na TV, enfim. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer então um estudo das principais obras de arte do mundo, né? Então eu cataloguei 100 obras de arte e imprimi para o meu filho ficar trabalhando com aquilo aí. Eis que um amigo meu, ele pediu esses cards, né? São flashcards. Ele pediu esses cards e ele me mandou uma mensagem que tem uma obra de arte de Botticelli, que é a Assunção da Virgem Maria, né? E o que ele me testemunhou foi o seguinte: Arley, todas as vezes agora que eu estou rezando o texto, eu me recordo da imagem de Botticelli. Mas por que isso, Léo? Porque a nossa memória, ela precisa de substância para desenvolver qualquer raciocínio. Então, para quem é católico, por exemplo, que está ali rezando os mistérios luminosos, tá? Você acha que você está fazendo uma contemplação durante a oração, mas você não está, porque você não tem memória, você não tem uma retaguarda de imagens, um repertório de imagens que dê substância na sua oração. Então, por isso que isso aconteceu com esse amigo. Porque, poxa, ele achava que ele tinha as imagens da oração, mas só depois que ele viu a imagem de Botticelli, que era um quadro da Assunção da Virgem Maria, que ele agora, todas as vezes que ele faz a oração, ele se recorda daquela imagem. Se nós fizermos uma análise de vários temas, a gente vai perceber que todas as imagens, todo o repertório que nós temos de todos os temas da nossa vida, a gente vai ter das novelas. Tudo que a gente tem de repertório, a gente tem das imagens da novela, dos filmes, né? Então, olha só o perigo disso. Se, dependendo do que a gente consome, dependendo do que a gente bebe, aí, meu amigo, a gente está realmente ferrado se a gente não souber de onde vem aquilo. Eu preciso abrir um parêntese. Claro que todo o processo criativo está em função da cosmovisão do artista, da visão de mundo do artista. Mas a gente precisa lembrar que a realidade, ela se impõe. A verdade, ela se impõe. Inclusive, tem uma carta encíclica Veritatis Splendor que diz que o esplendor da verdade brilha em todas as obras do Criador. Então, a verdade, ela se impõe. Então, nem sempre o artista que é um militante disfarçado de artista, ele consegue moldar aquilo que ele está criando. Às vezes, por causa do talento, porque, de fato, quem dá o talento é Deus, né? Conforme o Espírito lhe apraz. Então, o sujeito ele tem o talento, mas ele quer fazer do talento uma ferramenta de militância. Mas nem sempre ele consegue. Basta a gente pegar, na literatura tem muito disso. Por exemplo, a gente pode citar o nosso baiano aqui, me falhou a memória agora, que fez Gabriela, na literatura. Jorge Amado, que era militante, que era comunista, mas é inegável, é inquestionável o talento literário de Jorge Amado. Se a gente pegar na fotografia, que é minha arte, que é minha área, a gente pega o Sebastião Salgado. O Sebastião Salgado, nas últimas entrevistas dele, ele diz que a arte dele não é engajada. Mentira! É mentira. Toda a cosmovisão dele é engajada. Se você pegar o primeiro trabalho de Sebastião Salgado, foi com o MST, né? E depois ele tem o trabalho do Êxodo, e agora ele vai lançar um trabalho ano que vem com os índios. Então, é só você acompanhar a linha de raciocínio. É importante isso para a audiência que está nos ouvindo, porque você precisa prestar atenção não no que o sujeito diz, mas no que ele efetivamente faz, né? Porque senão, qualquer idiotão aí vai dizer que produz arte conservadora, porque isso não existe, e aí a gente vai comprar? Claro que não, a gente precisa aprender a discernir uma arte, uma tela, uma fotografia, para a gente levar para a nossa casa, tá? É arte clássica, né, ao meu ver. Todos os artistas clássicos, e você muito bem disse aí, Arley, tudo isso que você falou casa muito bem com a arte como meio, como veículo, como panfleto de subversão, né? De que foi esquecido, de que hoje a arte ela é totalmente caótica, justamente para degradar a condição humana das pessoas que consomem essa arte, entendeu? Então, as pessoas que consomem arte moderna hoje, a arte subversiva, elas estão se degradando, elas estão degradando o ambiente,
elas estão degradando a sua alma, né, com aquilo, e elas não se dão conta disso, né? Às vezes ela olha para aquilo, ela se incomoda, mas por moda está ali na casa dela, por moda ela consome daquilo, mas aquilo ali acaba por minar a condição humana mesmo, a condição humana, a condição da alma dela. Porque a verdadeira arte, ela transcende, né? Assim, a arte, eu acho que nos diferencia dos animais e nos aproxima de Deus, né? A condição da criação é o que faz o homem se aproximar de Deus, né? É a arte. A arte sacra mesmo, eu sou maravilhado, entendeu? Assim, às vezes eu gosto de ir na igreja, não só para orar, mas para contemplar a arte sacra. Porque eu sei que aquela contemplação está me aproximando de Deus. E esse tipo de arte, né, de arte do belo, né, de você materializar a criação, materializar o verbo e se aproximar de Deus, né, ela está sendo subvertida justamente por essa condição da arte moderna, do caos, entendeu? Da sujeira, do culto à feiura. E as pessoas, às vezes, se degradam junto com essa arte e não se dão conta. E você muito bem explicou aí quais são as origens o porquê disso tudo, né? Xará, deixa eu pegar o gancho aqui e fazer uma pergunta ao Arlen, que ele é um grande amigo meu também, daqui de Salvador, há muito tempo bom, já. né? Tudo bem? Só para não perder o fio da meada, você falou aí, Arlen, eu achei muito interessante a questão da ausência, pelo menos da relativização da verdade na arte hoje em dia, né? E aí eu queria saber em que medida você poderia considerar que isso seria um declínio cultural, se existe realmente uma cultura superior que cada vez mais vai ficando para trás em função desse processo de relativização todo aí que a gente consegue perceber. Perfeito. Olha só, você é da área do direito, me corrija se eu estiver errado, por favor. O texto da Constituição Federal, no artigo 216, salvo engano, ele traz um texto normativo onde ele define cultura, aqui para o Brasil, evidentemente, né? E ele diz que cultura é tudo aquilo que dá testemunho de um povo, tá? Cultura é aquilo que dá testemunho de um povo. Ora, se cultura é tudo aquilo que dá testemunho de um povo, você acaba nivelando por baixo tudo aquilo que você tem de objetual, que aspira a cultura superior. Então, por exemplo, vamos pegar a Catedral de Notre Dame, né? Poxa, o gótico é de uma grandeza fenomenal. Se você pegar uma rosácea gótica, você passa horas falando só da rosácea. Bem, vamos pegar agora o texto normativo da Constituição e diz que aquilo é objeto cultural? Porque dá testemunho de um povo. Que povo? O povo do medievo, que como eles construíram as catedrais góticas, os vitrais, enfim. Mas para o texto normativo, seria arte também uma casa de taipa. Por quê? Porque a casa de taipa, ora essa, ela dá testemunho de um povo, daquela comunidade, tem a sua forma de expressão, de construir as casas de taipa. Imagina, o texto normativo acaba nivelando Catedral Gótica com uma casa de taipa. Isso é simplesmente risível, isso é ridículo, porque é inegável que uma catedral gótica é infinitamente superior, culturalmente superior a uma casa de taipa. Então, o texto ele tem valor? Ele tem valor para uma pesquisa antropológica, sim, mas não como texto normativo, porque é do texto normativo que surgem as outras ideias e projetos. Então, todo esse desnível, né, que acaba considerando como expressão artística tudo que se produz, desde de Botticelli, desde de Anitta. Então, eles colocariam Marco Fridina cantando com a Anitta, porque, afinal de contas, os dois são objetos culturais. Isso não existe. Então, na minha área, por exemplo, na fotografia, é comum um outro fotógrafo dizer ele é eurocentrista. Por quê? Porque ao invés de fotografar somente o Brasil, porque é preciso fotografar evidentemente a nossa cultura, mas eu vou para a Europa para fotografar a Europa. Por quê? Porque é muito evidente que a Europa tem resquícios de uma cultura superior que está sendo deixada de lado, a cultura ocidental.
Então, esses caras de esquerda, né, que esses pseudo-artistas de esquerda, eles acham um absurdo você sair daqui para ir você fotografar em Veneza, os templos de Veneza, uma catedral gótica de Notre Dame. Para eles isso é o suprassumo do absurdo, isso é puro eurocentrismo dentro da fotografia. Quando a gente sabe que não é verdade, o que eles querem fazer de toda a arte, dentro da fotografia também, é crítica social. Então eles acham que não, a gente precisa fazer da fotografia crítica social. Se não tiver crítica social, a sua fotografia, a sua produção artística, a sua criação artística não tem valor algum, né? Então, assim, se você tem um próprio texto normativo que diz que tudo é cultura, então ferrou. Cultura vem de cultivo às coisas superiores, de culto às coisas superiores, às verdades fundamentais. O Léo Pirão colocou muito bem colocado aí, que a verdadeira arte ela deve transcender. Se a gente pegar aquele aspectozinho do professor Olavo lá no Jardim das Aflições em forma de cruz, né, a gente vai entender que o discurso horizontalizado ele está falando para os homens, mas o discurso verticalizado está falando diretamente com Deus. Esse é o discurso próprio da arte. Sempre foi ser o discurso da arte. Ele ligar você ao que transcende. Isso, de fato, é arte. Tá? E a maioria, graças a Deus, você tem, pelo menos ali, dentro do gótico, dentro do barroco, você tem isso. Mesmo o barroco, ele saindo um pouquinho da poética e indo para a retórica, porque o barroco surge dentro da Contra-Reforma. O barroco é a arte da apologética por excelência. Então o barroco está querendo dizer para você, olha, existem verdades fundamentais, se converta. Então ele meio que sai um pouquinho da poética e começa a passar uma mensagem de catequese mais direta, né? Enfim, mas, queira ou não, é claro que é algo infinitamente superior do que esse lixo ideológico que a gente tem nos nossos dias e que se chama de arte, né? Lembrando também, Arley, que a crítica social, como você bem disse, a arte enquanto crítica social, principalmente na fotografia, hoje é o maior veículo, na minha opinião, de glamourização da miséria brasileira. Né? Você glamouriza a miséria, você romantiza a miséria através desse discurso de que a arte é crítica social. E você acaba cooptando as pessoas com isso. As pessoas acabam ficando presas nessa narrativa e achando aquela degradação da crítica social que está glamourizada como algo certo. Ou seja, você falou das novelas da Globo, e as novelas da Globo eu acho que são o principal veneno para a cabeça das pessoas em relação a isso. Porque no momento que você vê uma novela da Globo glamourizando a favela, que, na minha opinião, é um dos maiores problemas sociais do Brasil, que a favela não deveria existir, não deveria existir a favela. As pessoas deveriam ter uma condição de morar que não fosse favela, aquelas pessoas boas dali. Só que a Globo glamouriza a favela, a Globo glamouriza o tráfico de drogas, como colocando protagonistas, né, como a mulher do traficante, enfim, como tinha a novela. Você força aquelas pessoas que teriam potencial para melhorar aquela favela, ou para sair dela, ou para transformar aquele ambiente de degradação em algo realmente bom, algo realmente que transcendesse. Você acaba cooptando essas pessoas para ficarem ali paradas, como água paradas, achando que aquele ambiente degradado, que está glamourizado, é o que realmente é o certo e que elas não devem evoluir para nada, não devem sair, não devem mudar nada. Então, as pessoas, eu acho que hoje em dia tem que estar muito atentas a isso, principalmente o que a gente chama de afegão médio, né, que não está em contato com a arte, não está em contato com esses conceitos, e acabam comprando essa narrativa. Não, exato. Esse é justamente o efeito direto da arte sobre nós. É um efeito, assim, direto. O discurso artístico, ele envolve você de tal forma que você não percebe. Inclusive, eu falo para todo mundo, façam uma experiência. Pare de ouvir MPB, funk, pagode, pare de ouvir. Faça uma seleção de música erudita, boa, e escute isso por 3 meses. Faça isso para você ver na sua vida. Não coloque no carro música MPB, não coloque. Ouça somente música erudita. Você não gosta, não sabe transitar entre os concertos, enfim, não importa. Mas faça isso para você ver. Faça isso para você ver. Eu lembro de um exercício que o professor passou no COF. Ele dizia assim, ó, você vai ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven
até você conseguir memorizar os próximos passos. Aí você faz aquele exercício, você fica doido, porque sem entender bem. Mas, gente, aquilo vai fazendo um efeito na sua alma que é fenomenal. Você começa a ter, de fato, saúde mental, né? O professor fala que a gente tem que tomar cuidado, não sair muito de casa para não se expor à feiura, porque tudo em volta é caos, né? Sugere caos, é feiura, né? E, Léo, o que você falou aí, a gente tem um problema de comparação muito grande, porque brasileiro botaram na cabeça da gente que a gente precisa ser original. Não, a gente precisa ser original, a gente não vai se comparar. E isso é um absurdo, porque se a gente não se comparar com os melhores, como é que você vai saber se você está sendo bom ou não? Né? Então você pega hoje a produção, vamos pegar a arquitetura dos templos católicos hoje. Nossa, é de mal a pior, meu amigo. É uma galpanização dos templos. Né? Esse termo surgiu numa live que eu fiz. Uma galpanização completa dos templos. Só que aquilo vai entrando na mentalidade dos fiéis, que todo mundo acha que é coisa maravilhosa. Mas compare agora tradicionalmente como se era feita, né? Uma arte, uma arquitetura gótica, por exemplo. Como que se construía? Então, se você não se compara, você não sabe por onde você... Inclusive, para saber se você está sendo original ou não, você precisa se comparar, né? Costumo dizer, isso aí você falou, você foi muito assertivo. Eu costumo usar esse exemplo que você deu da comparação, principalmente na música baiana, né? O que a gente vê na música baiana hoje é comparar Salvador com a África. Nada contra a África, né? Mas a África é um ambiente tribal, é uma sociedade que é muito mais atrasada que a nossa. E por que a gente está se comparando com a África e não com Nova York? Né? Se você vê toda a música baiana, ela é pautada nisso. Né? E assim, a gente está regredindo. Repito, nada contra a África, nada contra os africanos, mas nós temos a nossa cultura. E a nossa cultura, em termos de sociedade, de civilização, é muito mais elevada do que a africana, que geralmente é baseada na oralidade e tal. Então a gente tem que puxar a coisa para cima. Só que a arte aqui baiana puxa sempre para baixo. E as pessoas acham isso lindo, entendeu? E na verdade elas estão se enterrando vivas. E você muito bem explicou isso aí, esse fato que eu sempre costumo dar de exemplo assim para as pessoas que estão ao meu redor. Se você pegar qualquer fotógrafo assim, baiano, não digo 100%, mas 90%, você pegar todo o portfólio, ele é igual, todo mundo fotografa a mesma coisa, né? Somente mais do mesmo sempre. Exato. E assim, o pessoal só fotografa Black Lives, porque agora Black Lives Matter, né? Imagina se eu fosse fazer White Lives, ia ser, né? Então, você vai no portfólio, quando eu estou fotografando alguém, eu estou fotografando uma pessoa diante de mim, eu não estou vendo a cor da pele da pessoa, né? Eu estou vendo um ser humano constituído de corpo material e alma espiritual, então é uma pessoa, imagem e semelhança de Deus. Eu estou nem aí para a pele, da cor da pele da pessoa, mas a maioria dos fotógrafos baianos, eles fotografam pessoas negras. Mas de onde saiu isso? Entendeu? Só existisse isso, né? Como se na Bahia só existisse, assim, e o que eu mais... além de estar fotografando pessoas negras, é sempre associada à África, porque as pessoas negras estão na Bahia, existe a propriedade cultural negra baiana, que não tem nada a ver com a África. Né? Eu até gravei um podcast uma vez com o Timóteo, e chamei a atenção disso. As pessoas têm como, por exemplo, a baiana como um símbolo africano, mas a baiana é um símbolo baiano. Sabe? Ela usa a renda, que é uma coisa ibérica, usa as contas, que é uma coisa africana, usa o turbante, que é uma coisa hindu. Então, assim, aquilo só poderia... A baiana e a negra, que é africana, né, que é descendente de africana. Então, a baiana só podia ser concebida na Bahia, porque aqui era um dos principais portos do hemisfério sul, né, durante 300 anos, e só aqui tinha essa confluência de culturas. E foi daí que surgiu a baiana. Não tem nada de África, a baiana é da Bahia. E as pessoas insistem em da Bahia. Pois é, tudo é da Bahia, né? Pratos como xinxim de galinha, assim, pratos que levam todas as especiarias, que levam cravo, canela, que é comum aqui, só poderia ter surgido aqui, porque aqui era um entreposto comercial, entendeu? Aqui tinha todos os ingredientes, em nenhuma parte do mundo tinha esses ingredientes. Então, aí esse prato é de origem africana, não, é baiano.
né? É a cultura negra da Bahia que misturou os elementos que nós tínhamos aqui na Bahia e fez algo próprio. E as pessoas insistem... Original, perfeito, obrigado, Xará. E as pessoas insistem em puxar para trás, insistem em puxar para baixo, e isso só faz denegrir a nossa cultura, só faz, sabe, nos enterrar vivos. Né? Perfeito. 30 minutos, um abraço para você que nos ouve em todo o Brasil pela Brado Rádio e nos assiste aqui no YouTube, youtube.com/Brado Rádio. Você está na rádio? Venha conferir aqui no YouTube a nossa transmissão de vídeo e mande o seu superchat também. O Max Matos mandou um superchat, R$5. Estou acompanhando desde o começo. Ótimo tema e entrevista. Valeu, Max. Um abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Muito obrigado. Estamos conversando com o Arley Mendes, que sabe tudo sobre arte, arte sem ideologia, o belo, o verdadeiro, o natural. Leonardo Dias. Eu queria fazer também, Timóteo, mais uma pergunta objetiva para finalizar minha participação com o Arley. Não tem esse negócio não. A rádio é nossa, você que manda, meu amigo. Não, mas o seguinte, ao meu ver, o que foi colocado aí, Arley, me corrija se eu estiver errado, foi feito praticamente um diagnóstico muito bem elaborado que você fez aí, de uma forma assim realmente muito assim interessante, que chega à compreensão de qualquer um que esteja vendo aí, que não entenda também do tema, que é um tema realmente mais específico, que é o tema da arte. Mas eu queria saber, assim, de forma mais clara, o que é que a gente pode fazer para mudar esse cenário que a gente pode dizer que é um cenário de degradação cultural, né? Um declínio cultural. Você já falou aí da questão da inferioridade cultural que acaba sendo cada vez mais presente, né? E você apontou também a existência da cultura superior que vai ficando para trás. E aí, o que é que a gente pode fazer daqui para frente de forma objetiva? Como é que a gente pode se posicionar ou pelo menos fazer a nossa parte, não necessariamente enquanto cidadãos, mas enquanto seres humanos mesmo, enquanto criaturas de Deus aqui nesse mundo? O que é que a gente pode fazer para poder chegar ao fim da nossa vida e dizer que a gente não contribuiu para isso, pelo menos? Perfeito. Eu acho que vocês, especialmente, já estão fazendo um trabalho muito bom, né? Eu acho que faltava isso pra gente. Quando eu soube da criação da Brado, eu fiquei feliz, eu mandei mensagem para você, eu falei, pô, Léo, que coisa boa. A gente precisava disso, né? Eu acho que, segundo, a gente de fato precisa compreender que a nossa guerra ela é cultural. Vocês me permitam, por favor, ler um parágrafo do Wolff, nesse livro aqui, A Beleza Salvará o Mundo, que é uma profecia, digamos assim, do Dostoiévski. E no início, lá na página 34, olha só o que ele diz. Eu antes acreditava que a decadência do Ocidente somente poderia ser revertida por meio da política e da dialética intelectual. Agora eu estou convencido de que uma renovação autêntica do Ocidente só poderá emergir das visões imaginativas dos artistas e dos místicos. Então, assim, nós precisamos de fato compreender que a gente não vai ganhar essa guerra tentando convencer comunista, primeiro que comunista não acredita em verdade. Então você pode... É só a gente pensar, Léo, vamos pensar que Mises e Hayek e Bombavé conseguiram provar que a economia socialista não dá certo, ok? Você sabe disso. Eles provaram que não dá certo. Mas por que o socialismo ainda cativa tanta gente, a juventude? Por quê? Não é pelo discurso intelectual, mas é por um discurso cultural. É pela tomada dos espaços, porque, intelectualmente falando, isso já foi posto abaixo. O edifício todo socialista, da economia socialista, já foi colocado abaixo, mas toda a esfera, o aspecto cultural socialista, porque o comunismo é uma cultura, segundo a definição do próprio professor Olavo de Carvalho, isso ainda existe. Então, ou a gente de fato compreende que não é simplesmente no discurso dialético ou na retórica que a gente vai ganhar isso, mas a gente difundindo a boa arte, a gente difundindo os aspectos de fato de uma cultura superior e a gente se formando de fato, porque nós não tivemos esse tipo de formação. Eu pessoalmente não tive conhecimento de arte, isso eu fui conseguir agora estudando por conta própria, depois que eu fui conhecer o pensamento conservador. Né? Então o trabalho que nós temos que fazer, ele é muito grande, mas eu acho que a gente precisa se dar conta de que de fato a política do dia a dia ela é importante, nossa, é fundamental,
Todos os comentários de vocês são muito importantes, mas a gente não pode deixar nunca, porque eu acho que isso é uma tentação que nós conservadores nós temos aí, né, quando sopram no nosso ouvido, que a gente somente fique na política do dia a dia, e não é somente isso, porque a gente sabe que, poxa, o comunismo chegou na década de 20 no Brasil, e quanto tempo depois, quantas décadas depois, eles foram colocar um presidente no poder? Né? Então, o presidente no poder é a cereja do bolo. Primeiro eles tomaram o bolo inteiro, diz o próprio professor Olavo de Carvalho. Então, nós precisamos tomar consciência disso. Quando a gente de fato entender, poxa, nossa, todo esquerdista tem uma coisa engraçada, curiosa, chamada de solidariedade ideológica. Eles só compram a arte deles, eles só divulgam os amigos deles, não é assim? Né? Então, assim, não é que a gente agora vai fazer um nicho e começar a dizer que não, eu só compro na mão de Léo porque Léo é conservador. Não, não é isso. Mas eu acho que a gente pode aprender a unir as nossas forças, o que a gente está fazendo agora. Você tem um conhecimento em uma outra área, eu tenho outro, Léo Pirão em outra área, e a gente une isso tudo para a gente somar as nossas forças para combater esse estado de coisas que é de fato caótico. Somente assim. Né? Então, ou a gente desenvolve e cresce a nossa personalidade, ou não adianta, porque a gente não vai mudar o estado de coisas sozinhos, a gente não vai conseguir, tá? Só para complementar, Harley, a sua linha de raciocínio, seria um pouco assim do que está faltando, o que o professor Olavo chama de educação do imaginário, na medida em que a gente não consegue, inclusive, vislumbrar algo que necessariamente não existe ainda, né, mas que pode existir, ou pelo menos até que já existiu. E aí, nesse momento, em uma geração que foi tolhida de informação e tudo mais, que a gente já falou aqui também, de percepção da própria realidade, a gente fica como se fosse uma espécie de prisão, né? Inclusive cultuando, de certa forma, o que é inferior e o que deveria ser considerado lixo disso, né? Perfeito, Léo. Léo, não existe ação sem agente, né? Não existe ação sem agente. Se o agente é burro, a ação vai ser burra. Então, ou a gente, de fato, aumenta um pouquinho a nossa percepção e a nossa inteligência. Se a gente não formar o nosso imaginário, o nosso repertório de vivências, todas as nossas ações serão inócuas. A gente não vai conseguir fazer nada, porque o agente é burro. Então, a gente tem que sair da burrice e ficar um pouquinho mais inteligente para que as nossas ações, de fato, possam frutificar, né? Conversamos com o Arley Mendes. Arley, muito obrigado, cara. Você é fera, sabe muito. Aliás, todas as apresentações do Leonardo Dias deram frutos aqui. Você é outra grande apresentação do Leonardo Dias. Parabéns, Arley. Você tem algum Instagram, alguma coisa que você queira divulgar no ar? Tenho, cara. Por favor, pessoal da audiência aí, sigam. Tem um Instagram onde está todo o meu portfólio, arley.mendes, Arley com H, e de igreja no final, .mendes, por favor, sigam lá, vejam meu portfólio, por favor, divulguem. Eu agradeço, Timóteo, a oportunidade aí. Léo Pirão, muito obrigado. Leonardo Dias, meu amigo, muito obrigado. Oi. Fiquei com gosto de quero mais e espero encontrar com você aí pessoalmente pra gente trocar umas ideias, trocar umas figurinhas, viu, velho? Você realmente é um cara sensacional. Parabéns aí. Tamo junto. Obrigado. Eu, Xará, inclusive eu marquei com o Arley, fiquei lá devendo uma visita a ele em Vitória. Pô, a gente pode ir lá, vamos lá. Tô querendo dar um pulo lá antes do final do ano lá, agora em dezembro. Vamos lá. Vitória da Conquista. Aí combinado. A gente vai junto aí também. Vamos. Prazer, viu, Arley? Vou lhe seguir agora lá no Instagram, a gente vai conversando. Valeu, obrigado. Um abraço. Um abraço, gente. Fica com Deus. Desde que a gente voltou?
É o meu, será? Voltou agora? Tô com áudio? Eu tô com áudio, não? Agora sim? Voltou. Então, gente, muito obrigado. Você que ficou aí na escuta até agora, eu quero colocar um vídeo, um trecho de um momento do programa da Jovem Pan, se não me engano, é o Pingos nos Is, que aconteceu agora há pouco. Tá todo mundo na internet falando sobre isso. O pessoal tá falando que tá sem áudio ainda. Tem um delay, né? Ah, tem um delay, tá bom. É isso aí. Então, se possível, coloca o áudio, o vídeo aí, esse trechinho do YouTube que tá no Instagram. É uma aula que o Paulo Figueiredo deu na Thaís Oyama no programa hoje, agora há pouco. Só pra gente encerrar o Hora 360.